que agora vocês vão ver o texto aí na tela de vocês, tá bom? Faço da oração da Genilda minha aqui, né? Ela orou aqui que Deus nos dê a graça de entender sua palavra. Exatamente isso que é o entendimento da palavra, é uma graça, né? Uma graça, um favor de Deus, que quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente, ele nos capacita a entender a palavra, entender a mensagem, entender o Evangelho, entender a obra de Cristo. E é realmente uma graça, né, que nós necessitamos de Deus aí. Vamos lá. Hoje a gente continua a leitura, então, de Atos, a partir do capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11. Antes de eu iniciar a leitura, eu vou fazer uma recapitulação aqui até onde a gente veio hoje aqui, tá bom? Então, olha lá, vamos lembrar que lá em Atos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, Atos capítulo 2, nós lemos, né, estudamos a vinda, o Pentecostes, na vinda do Espírito Santo na festa dos Pentecostes, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, aí depois a primeira pregação de Pedro, a partir da pregação de Pedro, como Pedro pregou para explicar o acontecimento do Pentecostes, os textos do Antigo Testamento que ele usou, a forma que ele interpretou o Antigo Testamento à luz, né, da descida do Espírito Santo e da nova aliança. Então a gente estudou, né? Vimos que 3.000 pessoas se converteram nessa primeira pregação de Pedro, se arrependendo então, né, de terem rejeitado a Jesus, que é o Cristo de Deus, que é o Filho de Deus. Depois vimos como essas 3.000 pessoas, junto com os apóstolos, né, eles começaram a viver o que nós chamamos hoje de igreja, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então estudamos também sobre isso e lemos. Depois vimos que Pedro e João eles foram para o templo, ali eles encontraram um coxo de nascença. Pedro e João, eles, em nome de Jesus, eles curam aquele coxo, e isso faz com que eles comecem uma pregação também a respeito de quem tinha curado, que era Jesus, aquele que Deus tinha ressuscitado. E então, no capítulo 4, eles foram presos por causa disso, né? Incomodados ali os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, incomodados com a pregação e com o que tinha acontecido, principalmente deles tocarem novamente a respeito de Jesus. E ali eles prendem, então levam ele ao sinédrio, leva Pedro e João ao sinédrio e exigem deles que eles não falem mais de Jesus, coisa que obviamente eles vão obedecer, porque importa obedecer a Deus e não aos homens, quando essas coisas se conflitam, né? E hoje, então, a gente vai continuar, finalzinho do capítulo 4. Eu quero que o capítulo 4 aqui, a partir do 32, vai ser quase que uma introdução do assunto para o capítulo 5, de 1 a 11, tá certo? Então vamos lá. O assunto aqui, né, nós vamos ver sobre contribuição, contribuição piedosa, mentiras, né, letais aí, a respeito um pouquinho de Barnabé, de Safira, tá certo? Esse é o contexto todo, a ideia central. Então, a presença do Espírito Santo, ela gera unidade entre os salvos pelo Evangelho e contribuição para cuidar de outros. Então, o que o Espírito Santo está gerando ali, né? Ele gera a unidade daquelas pessoas que estão se convertendo em torno do Evangelho, quer dizer, em torno da obra, né, e da pessoa de Cristo, da mensagem de que esse Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus, ele ressuscitou e ele voltará e ele é o único meio para se salvar diante de Deus e para receber o perdão dos pecados. Essa fé, esse Evangelho, une então os salvos, como deve nos unir até hoje. E o Espírito Santo leva ainda mais, ele leva a contribuição de pessoas dessa comunidade, dessa nova comunidade de Cristo, e ajudar um ao outro, cuidar um do outro, né? O amor ao dinheiro e ao prestígio expõe a pessoa à influência passiva de Satanás. Olha que forte, né?
Então, o amor ao dinheiro e o amor ao prestígio social, né? O amor a você querer o status social, esse amor, essa busca das pessoas por isso, inclusive dentro das igrejas, leva essas pessoas a uma exposição à influência, né, de Satanás. É o que a gente vai ver aqui. A divisão de capítulos não ajuda os leitores aqui, tá, gente? É uma observação. Pois a história que começa no capítulo 4, versículo 32, ela continua no capítulo 5. Os dois relatos trabalham juntos para fornecer exemplos positivos e negativos do compartilhamento de bens. A generosidade abnegada de Barnabé prepara a cena para a falsidade mercenária de Ananias e Safira. Olha aqui, novamente, frase forte aí, é exatamente isso que está acontecendo. Barnabé, o texto mostra Barnabé como alguém generoso, né, que está renunciando coisas pessoais em bem e em benefício dessa nova comunidade de Cristo, da igreja. Mas, ao contrário, em contrapartida, Ananias e Safira, uma falsidade mercenária, né? Falsos com interesse ainda de se dar bem, né? de querer prestígio social através de uma mentira, dizendo-se contribuintes ali daquele momento para ajudar os outros. Né? A gente vai ver o contexto melhor lendo o texto. Tá certo? Vamos lá, leitura. Versículo 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Vamos lembrar? Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação, se juntaram 5.000 homens ao todo, então, ali. Então, quer dizer, tinha já muito mais ali do que 5.000 pessoas ao total nessas duas pregações. Essa comunidade que crê em Cristo agora, o que acontece? Essa multidão dos que creram era o coração e a alma. O Espírito Santo começou a gerar neles a unidade. E a unidade em torno do Evangelho, em torno de Cristo. E a partir disso, o que aconteceu no coração deles? Né? Nós vamos ver que isso é espontâneo. Voluntariamente isso começou a acontecer. Isso não foi uma imposição dos apóstolos. Isso foi algo que o Espírito Santo gerou no coração dessas pessoas. Né? Então, a partir desse momento, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que acontece? Essas pessoas se convertendo, se tornando um só corpo, uma só comunidade desse Messias ressurreto, desse Cristo ressurreto, o coração deles eles se voltaram tanto para Cristo e uns para com os outros, formando realmente uma nova família. Era isso que Jesus tinha falado que iria fazer. Família era aqueles que iriam fazer a vontade do Pai dele. E esse senso de família de Deus, com certeza, assentou o coração dessas pessoas através da obra do Espírito Santo, ao ponto de ninguém mais considerar coisa alguma que ele possuía só dele. Tudo o que todos tinham ali começou a servir e a se colocar à disposição da comunidade, e não mais de uso simplesmente egoísta, individual ou pessoal. Aquilo servia também àquela comunidade. É isso que está acontecendo a partir da pregação do Evangelho com essa comunidade primitiva. Vamos continuar. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Né? Então, os apóstolos estavam cheios do poder, exatamente aquilo que Jesus tinha falado. Vai vir sobre vocês o quê? Vocês receberão poder. Poder para quê? Para testemunhar. Então é exatamente isso
O que nós temos que entender é que Atos ele está desenrolando a história de Atos 1:8, que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Atos é justamente o desenvolvimento desse testemunho dessas pessoas cheias do Espírito a respeito do Cristo, da ressurreição de Jesus, da sua mensagem, da sua obra para a salvação de todos os que creem. Tá? Então, esses homens estavam com grande poder e davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia graça de Deus, né? Favor, uma abundante graça vinda do Espírito Santo. Não havia nenhum necessitado entre eles. Gente, por que não havia necessitado entre eles? É óbvio que havia necessitado, pessoas necessitadas na época ali. Inclusive, nós sabemos aqui, estudando, que muitas pessoas de outras regiões que estavam ali se converteram e ficaram sabendo e foram, inclusive pessoas da Galileia, né, de uma região mais ao norte de Jerusalém, eles vieram para Jerusalém, isso tudo está acontecendo em Jerusalém a princípio, e o que acontece? Muitos deles largaram as suas posses, as suas coisas, né, a sua forma de sobrevivência e vieram para estar ali com essa comunidade. Então, óbvio que algumas pessoas se colocaram em condições, além da necessidade da própria época, da dificuldade da própria época, você tem então pessoas necessitadas. Mas por que não tinha nessa igreja, por que nessa comunidade de Jerusalém, que já estava em milhares de pessoas, não havia nenhum necessitado entre eles? A resposta aqui é, por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, então quer dizer, tinha pessoas ali que eram pessoas de posse, pessoas mais ricas, pessoas que tinham várias propriedades, tá? Então você vai ter pessoas que estão se convertendo que eram pessoas de classe mais alta, com renda maior, né? Com posses ali, com, sei lá, da época, né? Os celeiros maiores, a gente não sabe exatamente, mas eles tinham uma condição financeira muito maior do que os outros. Essas pessoas que possuíam terras, casas, o que eles começaram a fazer? Vender, se não tudo, parte, a gente não tem esses detalhes, né? Mas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então vamos lá, por que não tinha numa comunidade de milhares de pessoas, logo no início, isso vai aumentar rapidamente, né, gradualmente ali, por que nessa comunidade não tinha nenhum necessitado, não tinha ninguém que passava fome, não tinha ninguém que não tinha, né, roupa para se vestir, eles estavam supridos nas suas necessidades básicas ali, né? Por quê? Porque justamente as pessoas com mais renda nessa comunidade começaram a se desfazer, gerar então dinheiro ali, valores, para que pudesse suprir os necessitados que estavam na comunidade. E eles não, olha que interessante aqui essa distribuição. Eles pegavam a venda, por exemplo, eu vendia uma casa, eu tinha lá várias casas ou terras, eu vendia uma, pegava esse dinheiro total, ao invés de eu pegar o dinheiro e eu dar para as pessoas necessitadas, eles concentraram a administração desse dinheiro aos pés dos apóstolos. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante na época para que aquela igreja glorificasse e honrasse a Deus e não aquelas pessoas que estavam pagando a conta. Isso é importante porque não poderia aquele irmão necessitado ficar devendo favores para o outro que supriu a necessidade dele. O rico que supriu a necessidade não podia ir lá depois cobrar um favor.
Então, quem fazia a distribuição dos valores eram os apóstolos, para que, na verdade, todos tivessem a consciência que era uma obra do Espírito Santo, tanto de inclinar o coração dos ricos em ajudar os necessitados, como providenciar para os necessitados o suprimento daquilo que eles precisavam. Então, essa era uma dinâmica interessante que estava acontecendo. Não foram os apóstolos que instituíram isso, Lucas não fala sobre isso, simplesmente nos parece que isso foi gerado no coração deles, foi produzido no coração deles espontaneamente pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, retomando a leitura, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Vamos aqui para algumas anotações. A comunidade se tornou numerosa, mas tem sua parcela de membros pobres, como a gente já notou aqui. Vários galileus se mudaram para Jerusalém e é preciso um fundo comum, fundo financeiro, tá? Para sustentar os membros dessa comunidade. Suas necessidades não são ignoradas pela igreja, que procura evitar a polarização econômica que atrapalharia a comunhão entre os membros. Nada pode atrapalhar a comunhão dos salvos. Entenderam o que eu estou falando? Nada. A riqueza de um rico numa igreja não pode fazê-lo distante do restante das pessoas. A pobreza de alguém na igreja salvo não pode fazer dele uma pessoa excluída e ele se sentir distante do convívio comunitário. Nada pode separar a comunhão dos santos. Nada, gente. E aqui, uma das formas que eles fizeram foi evitar essa polarização. Então, quem tinha mais ficou com um pouco menos, distribuía na mão dos apóstolos para a distribuição para os necessitados. Portanto, houve um certo equilíbrio financeiro para que não houvesse realmente necessitados, pobreza, fome no meio dessa comunidade. Então eles começaram realmente a cuidar uns dos outros nesse sentido, né? Então suas necessidades não são ignoradas pela igreja, que procura evitar polarização econômica que atrapalharia a comunhão entre os membros. Suas convicções a respeito do cuidado com os irmãos em Cristo são traduzidas em ações tangíveis. O que é tangível? Palpável, tá? Então as convicções deles, né, do cuidado com os irmãos, não era subjetivo, não era das ideias, era prático, era prático. Como que eu vou cuidar do irmão em necessidade? Suprindo a necessidade dele. Tá? Então era isso que estava sendo feito. Quem ia suprir a necessidade? Os que tinham posses, os que eram mais ricos. Colocavam isso à disposição dos apóstolos para que os apóstolos identificassem então as necessidades e fossem supridas essas necessidades. Os membros mais ricos contribuem para o fundo comum a fim de ajudar os pobres. Lucas não diz que os apóstolos pedem as ofertas. Olha que interessante, né? Parece aqui que realmente não parte dos apóstolos pedir a oferta, né? Mas eles só cuidam da distribuição. Eles cuidam porque essas pessoas voluntariamente começaram a trazer essas ofertas e os apóstolos então cuidavam da distribuição. Colocar os bens ou o dinheiro da venda da propriedade aos pés dos apóstolos é sinal de entrega total da vida a Cristo. Uma vez que as ofertas são apresentadas aos apóstolos, aqueles que a recebem, preste atenção, não ficam em dívida com doadores individuais, que de outro modo se tornariam seus benfeitores. Benfeitores é mais ou menos o que nós temos ainda hoje. Sabe aquelas coisas que você vai pedir uma coisa para um político, né? Para uma pessoa de âmbito político, acho que é o melhor exemplo que a gente tem.
e um dia aquela pessoa, aquele político vai te cobrar alguma coisa, vai te cobrar o voto, vai cobrar o favor que ele fez para você, você fica preso a um patrocínio, né, a um patrocinador, a um benfeitor. A cultura da época era regida desse tipo de benfeitor, né, e os beneficiários, ou os patrocinadores e aqueles que estavam sendo patrocinados. E isso gerava entre eles uma cobrança de favores, gente. Isso é da cultura da época. E o que é exatamente que aqui na igreja primitiva não podia acontecer, porque a honra deveria ser a Deus e a gratidão, em última instância, era ao Cristo que estava formando a comunidade, que estava gerando a generosidade do coração dos ricos. Era uma obra do Espírito Santo, essa que é a questão. Aqueles que recebem as ofertas devem considerá-las provisão de Deus para suas necessidades. Embora, olha só, possam ser agradecidas pela generosidade dos doadores, mas eles devem reconhecer que o seu verdadeiro benfeitor, que o seu verdadeiro patrocinador, né, o supridor, aquele que sustenta é Deus e não o rico, e não a pessoa em si. O rico, no caso aqui, é uma ferramenta de Deus para o suprir a necessidade dos irmãos mais pobres. É isso, tá? Que a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, né? Barnabé quer dizer o quê? Olha lá, filho da consolação. Tem uma outra tradução que a gente vai ver aqui embaixo. Esse Barnabé também era um levita. Tá? Então ele tinha ali provavelmente funções que os levitas tinham no templo, né? E era provavelmente da tribo reconhecida, da tribo dos levitas, né? A tribo de Levi. E Barnabé, então, é esse homem, filho da consolação, levita natural de Chipre. O que ele fez? Ele vendeu um campo que possuía, tá? Trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. O levita, no caso, gente, normalmente os levitas eles não eram ricos. Eles nem tiveram, na verdade, herança, posse de terra. Depois foi dado a eles algumas cidades no Antigo Testamento em meio a algumas tribos, tá certo? Então, provavelmente é por isso, de alguma forma, que Barnabé tinha propriedade. Mas, aqui no caso, talvez Barnabé não fosse um dos ricos que tinha várias propriedades. Tá? Ele vendeu um campo que possuía. A gente não sabe se ele tinha outro ou não, mas há uma grande possibilidade aqui de Barnabé não ser um daqueles que tinham vários campos, várias propriedades. Então ele se desfaz de algo mais a mais, se doando realmente para aquela comunidade. Então vamos lá para as observações ainda. Este é o José chamado Barnabé, um apelido que quer dizer filho do encorajamento. Essa é uma outra tradução também. Em vários episódios em Atos, fica evidente a disposição de Barnabé de consolar, encorajar outros, né? A oferta financeira para ajudar a comunidade, foi Barnabé fez. A intercessão em favor de Paulo, Barnabé. A exortação à igreja de Antioquia. E o apoio de Barnabé a João Marcos na divergência com Paulo. Tudo isso a gente vai ver em Atos. Barnabé, então, é a antítese. O que é isso? Ele é o oposto de Judas, né? Judas, aquele que traiu Jesus. Judas, ele gostava bastante do dinheiro, né? Traiu Jesus por moedas, né? Moedas ali, por 30 moedas. E por causa de dinheiro, Judas trai Jesus. Ele negocia a vida de Jesus, né? Isso totalmente ao contrário do que Barnabé está fazendo, pois Barnabé entrega a sua propriedade de modo sacrificial para servir os outros. Ananias, que a gente vai ver, é um paralelo espiritual com Judas, um exemplo de egoísmo, pensando nele próprio, nas suas questões. Como cristão aqui, Barnabé manifesta reconhecimento integral, gente, de que o Senhor é sua herança.
Na formação religiosa, espiritual do levita, eles já tinham essa consciência, ensinado no Antigo Testamento, que a herança deles era o próprio Senhor. Se a gente for ler Deuteronômio 10:9, a gente vai ver isso, né? Olha lá, ó. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Na divisão das terras do Antigo Testamento, a tribo de Levi não recebe terra. Por quê? Porque eles cuidariam das coisas do Senhor e eles seriam mantidos de outras maneiras, inclusive com os dízimos, né? E ofertas que eram para o Senhor ali. E Barnabé, com essa consciência de levita, agora como cristão, seguidor de Cristo, né? Ele provavelmente ele entende agora, né? Que Cristo é a herança dele. Ele não precisa daquela posse. Ele vai dar sacrificialmente tudo que ele tem e toda a sua vida, né, a Cristo e a comunidade do Cristo. E é exatamente isso que Barnabé está fazendo. Aí, gente, começando o capítulo 5, versículo 1, em continuidade, você percebe que é uma continuidade, entretanto, né, no meio disso, quer dizer, contudo, entretanto, né, todavia, no meio dessa situação que estava vivendo a igreja, de compartilhamento, de pessoas doando posses, casas, o exemplo extraordinário de Barnabé como levita, né, um homem agora convertido a Cristo e tal. O que acontece? Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher, Safira, da mesma forma dos outros aqui, ó, vendeu uma propriedade também. E aqui ele vende uma propriedade, provavelmente eles tinham outras propriedades, né? Provavelmente esse casal, no caso, era um dos ricos que estavam nesse momento ali e talvez não queriam ficar de fora, né? Eles gostavam muito na época do prestígio, do status social, eles queriam aparecer, eles buscavam, os ricos queriam ser patrocinadores de outros, porque aquilo trazia honra na sociedade que eles viviam, né? Então é interessante que Ananias e Safira, provavelmente com motivações dos ricos da época aqui, e não gerados pelo Espírito Santo, já com sentido egoístas e coisas que se passaram de forma totalmente desviadas, né? Eles venderam uma propriedade, mas olha lá o que aconteceu. O que ele fez? Reteve uma parte do dinheiro. É como que se assim, vendia uma propriedade lá, né, de, sei lá, 300 mil reais, 400 mil reais. Aí, poxa, 400 mil reais eu vou dar lá nos pés dos apóstolos para ajudar, né, os necessitados? É bastante dinheiro, né? Ah, vamos fazer o seguinte, aí ele combina com a mulher dele, com a Safira, vamos fazer o seguinte, né? Vamos vender, vamos ficar aí, sei lá, vamos ficar com 100 mil. O que é 100 mil de 400? A gente dá 300 mil lá para os apóstolos, a gente fica bem na fita, a gente está fazendo a nossa parte, estamos com dinheiro aqui, temos outras propriedades, não vai nos fazer falta, e a gente vira um dos patronos, né, da igreja, um daqueles que estão se destacando ali na generosidade. Né? Então, olha só o que tudo isso poderia estar passando erroneamente no coração desse casal. Então, eles retêm. E Safira, né, que é a mulher, ela estava ciente disso. Tá? Não era coisa só de Ananias. Levando o restante do dinheiro, então eles pegaram uma parte, o restante, do jeito que todos estavam fazendo, depositou o restante aos pés dos apóstolos. Tá certo? Vamos lá ver o que está acontecendo aí. O relato de Ananias e Safira é dividido em duas partes, iguais. Nós vamos estudar depois, mais para frente ali. E o espaço dedicado a esse incidente mostra que deve ter sido de importância especial de Lucas. A igreja, gente, ela sofre ameaças. Preste atenção aqui. Podia ter grifado aqui, né?
A igreja, ela sofre ameaças, não apenas exteriores. Nós já vimos que eles começaram a ser ameaçados, Pedro e João já foram presos pelos judeus ali, levados ao Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, ali o Sinédrio. Se pudesse, eles já tinham castigado, não puderam fazer isso por causa da multidão. Então o que acontece? Já existe uma ameaça, perseguição se iniciando ali, tá certo? Agora, não são ameaças só exteriores, que vêm de fora, que a igreja sofre. Ela sofre ameaças internas e a meu ver aqui, são as ameaças, as piores ameaças. São as ameaças que vêm de falsos irmãos, ameaças que vêm de falsos pregadores, ameaça que vem de falsos mestres, ameaça que vem de pessoas que estão no nosso meio e que estão, apesar de estar no nosso meio, estão afastadas de Deus e do Evangelho. E elas contaminam a igreja e tendem a levar as pessoas a distanciar da missão de Deus, do Evangelho, de Cristo. E isso acontece. E Ananias e Safira, que eles fazem algo semelhante, porque é uma ameaça que se inicia agora de dentro da igreja. Lembra que eles fazem parte dessa comunidade, né? Ananias e Safira conspiram para reter uma parte do dinheiro da venda da propriedade, mesmo tendo feito um voto de dedicar o valor total ao uso da comunidade. Esse é o problema, né? Eles deram a entender que o valor era total. Eles não eram obrigados a vender a propriedade. E eles não eram obrigados a dar todo o dinheiro da propriedade. Mas eles eram obrigados a falar a verdade. Olha, nós vendemos uma propriedade de 400 mil, só vai dar 200, 100, 300, e nós vamos reter e ficar com uma parte. Não, eles fizeram aquilo como se estivesse dando a propriedade toda. Eles estavam mentindo ali, né? Então Pedro disse, a partir desse acontecimento, o que Pedro fala? Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo, Ananias? Gente, ninguém consegue mentir ao Espírito Santo. O que Pedro está dizendo é que a afronta de Ananias não é uma afronta a Pedro, não é uma afronta somente à igreja. Ele está afrontando o Espírito de Deus que está no controle dessa situação que está sendo gerada na igreja. É isso a questão. E aí ele fala assim para Ananias ainda. Pedro fala, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? O que Pedro está falando? Ananias, você não estava sendo obrigado a vender. Não é verdade que se você ficasse com a sua propriedade, a propriedade era sua? E depois de vida, o dinheiro não estaria em seu poder? Quer dizer, Ananias, a propriedade era sua. Se você quisesse vender e ficar com todo o dinheiro, propriedade é tua, o dinheiro é teu. Né? Mas por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Por que você vendeu, pegou parte do dinheiro, é como se assim, você pega a parte e declara outra. Por que você declarou um valor que não é o verdadeiro? Por quê? Para que isso, Ananias? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Tá? Um confronto forte aqui, incisivo, ousado. Óbvio que Pedro aqui ficou sabendo disso por uma revelação do Espírito Santo, né? E aqui vamos ler algumas anotações. A pergunta de Pedro mostra que a questão não é entre ele e esse casal. Né? Não é um problema de Pedro com o casal. Ah, eu estou ferido com você, Ananias e Safira. Não. É um problema entre o Espírito Santo e Satanás, entre o Espírito Santo e Ananias e Safira. Satanás se opõe a ações do Espírito Santo de várias maneiras para tentar destruir a igreja. É óbvio que ele não vai conseguir. A perseguição falha, né? E Satanás emprega um método mais sutil agora, porém, ele é mais nocivo, ao usar dinheiro para persuadir, né, convencer indivíduos na igreja a praticar o mal.
Por isso Jesus advertiu, gente, repetidamente sobre os perigos da riqueza. Repetidamente Jesus fala sobre essas questões do dinheiro, das riquezas do mundo, que não podem ocupar o nosso coração. Não é que eu não possa ter, você vê que tinha ricos ali, mas aqueles ricos agora tinham outro senhor. O senhor deles não era mais o dinheiro e a riqueza. Mas o senhor de Ananias e Safira estava sendo Mamon, né? O Deus das riquezas. Eu vou dar um exemplo aqui, em Lucas 12, 13, 21, uma das vezes que Jesus fala sobre isso, sobre dinheiro, né? Sobre riqueza. Olha lá. A parábola do rico tolo, Lucas conta, né? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Né? Alguém estava com problema lá, como não acontece hoje em dia, né? Irmãos brigando por causa de herança, tá? E aí um deles vai procurar Jesus. Jesus, fala para o meu irmão lá falar para dar herança para mim. Né? Então existia uma briga ali por causa de herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor de herança entre vocês? Né? Quem me para esse papel que você está me pedindo nessa situação? Jesus pergunta. Então lhe respondeu, lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Cuidado, vocês estão brigando porque a avareza vai dominar o coração de vocês. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Tem gente que até hoje acha, né, que o valor de uma pessoa consiste no tanto de riqueza e dinheiro que ela tem. E Jesus está falando, ó, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Né? O cara não tinha mais onde enfiar dinheiro, você entende? Não tinha, em vez ele falou: pô, tá sobejando, eu vou repartir com gente que está em necessidade. Não, eu vou aumentar o lugar de armazenamento e aí eu vou guardar tudo lá. Então direi à minha alma, né? Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. O rico falando para ele mesmo: descansa, coma, bebe, aproveita a vida, né? Mas Deus lhe diz: louco, né? Deus chama esse homem de louco, louco. Esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajuda tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Assim é o que? Quem ajunta tesouros dessa forma para si e não é rico para com Deus é um louco, porque ele vai perder a sua alma, né? Então, esse é um dos textos aqui que Jesus fala justamente da dificuldade das riquezas e não deixar com que as riquezas, a avareza domine o coração, o nosso coração. E Ananias e Safira foram dominados tanto pela avareza como o egoísmo, né? O desejo de estar no meio do que estava acontecendo, mas, gente, mentindo e roubando, né? Porque eles propuseram a dar tudo, então eles estão roubando daquilo que eles próprios combinaram ali ou deveriam ter feito. Né? Pedro enfatiza que a entrega aos apóstolos do dinheiro da venda e de sua propriedade era opcional, gente. Né? Eles não tinham obrigação ali. O termo grego traduzido por reter com eles mesmos, ou guardar, dá a entender que ele furtou o dinheiro ao declarar um valor menor. Tá bom? Então, voltando ao texto aqui. Ouvindo essas palavras, Ananias ouvindo essas palavras de Pedro, caiu morto, gente. Caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Deixa eu só fazer umas observações. Não foi Pedro que matou Ananias,
Tudo bem? Pedro não amaldiçoou Ananias. Pedro não sentenciou Ananias à morte. Tá? Foi um ato exclusivamente de Deus. Deus escolheu resolver essa situação pontual neste momento para gerar o temor necessário e a seriedade necessária no meio da igreja para que a igreja não iniciasse com essas mentiras e essas ganâncias e essas avarezas. E a partir daí, Deus então, através de Ananias e Safira, dá um exemplo ao restante da comunidade e gera neles temor, tá? Então, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. É um juízo imediato de Deus está acontecendo. E sobreveio, óbvio, né? Quem não ia ter medo ali, imediatamente ali, é óbvio que a palavra temor a gente sempre quer diferenciar do medo, né? Mas, gente, é um medinho, um frio na barriga, né? Poxa, esse Deus é sério, não vamos brincar com ele. Né? Deus não pode se dar, não podemos aí testar, provar, tentar a Deus. Deus tá, o negócio é sério aqui, não é brincadeira não, essa comunidade. As coisas que estão acontecendo aqui tem que levar a sério. Levando os moços, olha só, perdão, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando, sepultaram Ananias. Tá? Pedro acusa Ananias formalmente de uma transgressão, que o coloca sob julgamento divino. A acusação não é apenas de que defraudou, né, a comunidade, mas de que mentiu para o Espírito Santo. A motivação para ser a busca por honra da comunidade, por entregar uma oferta tão generosa, ao mesmo tempo em que retém parte do dinheiro. Uma vez que Pedro não condena Ananias, nem Safira à morte, não é Pedro que faz isso, o falecimento súbito de ambos é atribuído ao juízo divino. Gente, quase 3 horas depois aparece a mulher de Ananias, né? Quase 3 horas depois, vem a mulher. Entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. O cara já tinha sido enterrado. Então Pedro, dirigindo-se a ela, a Safira, pergunta: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, né? Tinha combinado, os dois tinham combinado de mentir juntos, né? Sim, foi por esse valor. Então, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, né? Eis aí a porta, que ele está chegando na porta aí, ó, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Aqui Pedro entende que o mesmo juízo que Deus aplicou a Ananias iria aplicar a Safira, e ele comunica imediatamente, no mesmo instante. Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Né? Uma trágica história e um terrível ensino a respeito da seriedade de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Pedro dá a Safira a oportunidade de confessar aqui, né? Se arrepender. Mas ela persiste na fraude e aí é julgada imediatamente como seu marido, né? Os dois resumos do pecado do casal revelam a gravidade. Eles mentiram para Deus e puseram o Espírito Santo à prova. Então é algo realmente seríssimo que eles fizeram dentro do contexto que estava acontecendo ali e precisava de uma disciplina imediata para preservar a obra que o Espírito Santo estava fazendo na igreja primitiva. E é óbvio, o que você acha que aconteceu depois disso, né? Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então o temor entrou ali no coração da igreja, daquela comunidade de milhares de salvos, mas, gente, de toda a cidade ficou sabendo depois do que tinha acontecido. Né?
O termo igreja aparece aqui pela primeira vez em Atos, né? Eclesia é o termo grego, é a vez, então, que Lucas usa esse termo. Grande temor se refere ao temor santo, que reconhece a mão de Deus nesses acontecimentos, né? E a seriedade de Deus em lidar com o seu povo. E indo para os finais, as últimas considerações, nós vemos aqui o seguinte: Deus opera muitos sinais e maravilhas por intermédio dos apóstolos e executa juízo por meio das palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo não apenas informa Ananias e Safira daquilo que eles já sabem, mas os acusa formalmente das transgressões que os colocam sob julgamento divino. A narrativa revela que, olha que interessante, a mesma mão, gente, a mesma mão que se estende para curar os enfermos e aleijados, a mão que estende graça de Deus, bênção de Deus, misericórdia, né? Pode se voltar subitamente e ferir um discípulo, deixa eu tirar aqui, um discípulo pretensioso ou com ambições terrenas, né? Com ambições equivocadas, trazer então juízo. Então a mesma mão que abençoa é a mesma mão da seriedade do que é justo e que traz o juízo sobre aquilo que vai comprometer a unidade da igreja, a pregação do evangelho, né, a comunidade do Cristo. Isso é importante, hein? É impossível brincar com Deus e permanecer impune. Tá? É impossível brincar com Deus e permanecer impune. Em outras palavras, em outras passagens de Atos, as consequências do pecado são retratadas de modo vívido. Judas tem uma morte sangrenta, nós já vimos isso. Herodes Agripa, a gente vai ver isso, é ferido e comido por vermes. O mago judeu e falso profeta Bar Jesus, ou Elimas, ele fica cego por um juízo de Deus. Então nós vamos ver várias coisas em Atos que mostram a seriedade de Deus em lidar com algumas questões que ele não tolerou pontualmente no início da igreja primitiva. As consequências do pecado sem arrependimento nem sempre são ou tão visivelmente drásticas, mas são inevitáveis. Ninguém pode escapar, tá? As consequências do pecado, gente, sem arrependimento, ninguém vai escapar. Todo mundo, todos nós, todos vão prestar conta e vão receber o juízo divino de cada pecado que não houve arrependimento diante de Deus. Tá certo? Lembra que Pedro e Deus deu oportunidade, né, deles, principalmente de Safira, retomar, reaver a mentira, se arrepender, contar a verdade. E ela não o fez. Então recebeu o mesmo juízo do seu marido. Tá bom? É uma passagem forte, mas é uma passagem que nos faz refletir na seriedade do Deus que nós servimos. Deus é amor, Deus é justo, Deus é juízo. Ele é bênção, mas ele amaldiçoou, em muitos casos, coisas que estavam contra a vontade dele. Então, o que nós temos que entender é que Deus fez isso para preservar a unidade da igreja, para preservar a obra do Espírito Santo que estava sendo feita na igreja, né, de gerar entre eles um corpo, uma família, um cuidado entre eles, sem ninguém querer aparecer mais do que, mas entenderem que tudo aquilo vinha do próprio Deus. Quando Ananias e Safira colocaram em risco isso, Deus imediatamente, né, interveio e então trouxe juízo, e um juízo de morte física nessa situação. Tá certo? Que Deus nos dê temor, temor do Senhor, para levar Deus a sério, para levar o evangelho que nós fomos salvos a sério, para levar a missão da igreja a sério, para levar o corpo de Cristo a sério, para levar a nossa vida cristã a sério, com temor e tremor, e lembrando que sim, pecados sem arrependimentos, né, nós prestaremos contas diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do juiz dos juízes.